Glória a Deus. Amém. Queria compartilhar com você uma palavra nessa noite, uma palavra que o Senhor tocou no meu coração. Quando o pastor Felipe me convidou, fez o convite para trazer uma palavra, e eu fiquei ali pensando, ministrando, orando, falando com Deus, qual palavra, o que falar num culto de jovens, E aí o Espírito Santo tocou no meu coração de falar um pouco sobre comunhão com Deus, como era a comunhão entre Deus e homem. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia ou acessassem aí o smartphone, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Se a Rebeca puder colocar ali para a gente. Amém? Então lá diz assim: então Deus disse, façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Coloca aí para a gente aí, Rebeca, capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, 8. Quando o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Amém? Então aqui a gente tem aqui capítulo 1, versículo 26 e 27, e no 3, no versículo 8. Aqui fala da comunhão entre Deus e o homem. Ali fala quando Deus ele cria o homem. Ali fala que Deus, ele agora diz, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então aqui fica bem claro que a gente somos imagem e semelhança do Senhor. E o Senhor ali, ele começa a criar o universo, e ele começa a falar que haja luz, que haja... E ele vai começando a declarar, e pela palavra ele começa a criar tudo. Mas quando ele chega na parte de criar o ser humano, o Senhor ele não fala, ele começa a fazer com suas próprias mãos. E quando ele começa a fazer, eu imagino no mundo espiritual, os anjos ali, diante do Senhor, falando o que ele está fazendo. Porque ele não precisa tocar em nada, é só ele falar e as coisas já acontecem. Mas para criar o ser humano, ele começa a fazer. Então ele vai lá e começa a criar um boneco de barro, mas é só um boneco. E os anjos ali impactados ali, com aquele boneco, que é isso, tal. Aí imagino os anjos falando, nossa, é parecido com ele. Mas ainda faltava vida. E o Senhor então ele sopra, o sopro do Espírito, e aí o boneco passa a ser um ser vivente. Então ali, Deus começa ali a sua caminhada ali com o homem, a sua comunhão com o homem. Ou seja, ele coloca o nome do homem de Adão. E ali no versículo 8, ali no capítulo 3, que nós acabamos de ler ali fala que o Senhor ele vinha até o jardim para ter comunhão com Adão, para ter comunhão com o homem. Que amor é esse, Um amor fora do comum. Um Deus que cria um ser, a sua imagem e semelhança, e ainda desce do seu trono, vai até o jardim para ter comunhão. Mas ali acontece algo ali que mexe com, com a estrutura, com tudo que foi criado, com o coração de Deus. Adão ali, ele desobedece, primeiro a Eva, depois o Adão, ele desobedece a Deus, e o pecado entra. E ali quando entra o pecado, ali corta um pouco desse relacionamento entre Deus e o homem. E quando Deus desce ali e pergunta para Adão, aonde tu estás? Adão já vai logo declarando, falando, Senhor, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu comi do fruto. Mas Deus, em nenhum momento, ele pergunta, Adão, eu não estou perguntando o que você fez, eu quero te perguntar onde você está. Ele queria saber aonde Adão estava, porque Adão tinha escondido, Adão se escondia, ele tinha prazer em ter comunhão com Deus, mas quando ele peca ali, ele se esconde. E aí eu imagino hoje, o nosso pecado, eu imagino hoje a nossa comunhão com Deus,
né, os nossos erros, nossas falhas, né, como é que a gente está diante de Deus. E às vezes a gente comete um pecado, um erro, e a gente se esconde. Mas Deus não acusou Adão, Deus foi atrás de Adão. E assim é nos dias de hoje. Quantas vezes a gente erra, a gente peca e a gente se esconde da presença do Senhor, deixa de ler a palavra, né, sai do ministério, outros saem até da igreja, sai da caminhada. Mas Deus não quer isso, Deus quer uma comunhão. E Deus ali através de Adão, né, através daquele pecado ali, Deus tira Adão do jardim. Ou seja, Adão ele tinha tudo, né? Se a gente for ali, ver ali, Adão no jardim ele tinha de tudo. Mas ele preferiu o quê? Ele preferiu tipo, vou sair do jardim e vou para uma fazenda. Só que a fazenda é diferente, porque na fazenda ele tem que plantar, ele tem que fazer tudo. E ali ele não precisava se esforçar. Então ali houve um castigo para Adão, houve um castigo para Eva. E ali Deus tira Adão do jardim. E ali Deus começa a ter comunhão. Comunhão com Isaac, Jacó, Abraão. E aí vai, até que chega Moisés. Moisés é um dos profetas que me chamou muita atenção. Porque Moisés, a Bíblia fala que ele era um cara que conversava com Deus face a face. Imagina, um homem diante de Deus, falando com Deus face a face. Imagina ali o relacionamento entre Moisés e Deus. Só que um dia, Deus olha para a terra e vê aquele povo e fala, eu vou destruir esse povo. Esse povo é mau, esse povo só me desobedece, esse povo só peca, eu vou destruir. Aí Moisés vai lá e começa a conversar com Deus. Ele fala, Deus, não, e a tua palavra? A tua palavra, você não prometeu que ia levar esse povo para a terra prometida? Povo para a terra prometida? Ou seja, ele começa ali a dialogar com Deus. E é interessante que ele vai conversando e ele vai entrando, ele vai aprofundando com Deus. Ele tipo fala para Deus assim, que Deus está errado. E como pode Deus estar errado? E ele vai conversando, até que Deus fala, tá bom Moisés, já que você não quer que eu não destrua o povo, só que é o seguinte, você vai com eles, porque eu não vou. E ele vai entrando, vai conversando, e ele fala, Senhor, não é possível, o Senhor tem que ir. Não, mas eu não vou, Moisés, esse povo é mau. E ele começa a conversar com Deus. Ou seja, ali houve um diálogo entre Moisés e Deus se agradou do diálogo. Por que Deus se agradou? Você sabe por que Deus se agradou? Porque Moisés ele falou o seguinte, Deus, é o seguinte, se você não vai, então eu também não vou. Então pode riscar o meu nome. Ou seja, ele pagando um preço pelo pecado do povo. Um líder colocando na brecha pelo povo. Tipo assim, falou, então risca meu nome no livro da vida. Ou seja, ele se padeceu pelo povo. Será que hoje, a igreja de hoje, a gente consegue, né, ver um líder como Moisés, né, se colocando na brecha pelo povo, pelos pecados do povo? Ou será que hoje, pecou, errou, então deixa para lá. Não quer mais o ministério? Deixa para lá. Não quer mais vir na igreja? Deixa para lá. Mas Moisés não, ele foi até o fim. Ele foi até o fim no diálogo com Deus e Deus foi, né, com o povo, foi caminhando com o povo. Deus não destruiu aquele povo. E Deus vai ali tendo comunhão com vários profetas, vários homens da Bíblia. E aí chega até a época de Noé. E quando chega a época de Noé, é a mesma coisa. Deus olha para a terra e vê ali a terra, o povo em total desobediência. Né? E inclusive a Bíblia fala que a volta de Jesus será como nos dias de Noé. Ou seja, o povo se casavam, festavam, bebiam, comiam, estavam vivendo como hoje. Hoje todo mundo faz o que quer, bebe, come, vive à vontade, né? E a palavra diz que a volta de Jesus será como na época de Noé. E é interessante que quando Deus fala ali naquela época ali, ele fala, eu vou destruir a humanidade. Eles são maus, eles não me obedecem, mas aí a Bíblia deixa bem claro. Só que Noé achou graça, Deus achou graça em Noé. Sabe o que quer dizer a palavra graça? Graça, para mim, no meu raciocínio, algumas pessoas também falam isso, ali quer dizer que Noé, ele conseguiu fazer Deus sorrir. Você acha que nos dias de hoje, você acha que alguém, será que nós estamos tendo esse mesmo
desse mesmo modo, fazendo com que Deus sorria? Será que quando a gente entra no nosso quarto, começa a buscar, orar, buscar face a face com Deus, será que Deus ele consegue sorrir? Ele fala lá, o meu filho amado, olha a minha filha amada, se dobrando diante de mim. Porque ali fala que Deus achou graça em Noé. E Deus destrói tudo, menos a família de Noé. E ali começa um relacionamento através de Noé. Mas novamente o povo começa a pecar, o povo começa ali a desobedecer a Deus. E aí chega até ali no Antigo Testamento, pulando ali para o Novo Testamento, ali a Bíblia fala que há 400 anos Deus fica em silêncio. 400 anos Deus em silêncio, sem levantar profeta, e a terra vira um caos. E a presença do Espírito Santo não estava mais na terra. Agora você imagina, uma terra, o mundo do jeito que é hoje já é difícil. Imagina sem a presença do Espírito Santo. Como é que ia ficar isso aqui? Né? Mas daí em diante, a partir do Novo Testamento, aí lá começa o Evangelho e a vinda de Jesus Cristo. Ali nasce o Salvador. Ou seja, ali Deus vem de novo para ter comunhão com o homem. Mas ali é diferente. Porque Deus ele não vem através do Espírito Santo falar com os profetas. Ali o próprio Deus desce na terra e ele desce através do quê? Através de um ser humano. Ou seja, a imagem humana faz total diferença. Eles podem estar criando robô, criando o que for aí, mas nada, não tem nada que vai substituir a humanidade. Porque a humanidade foi criada por Deus. E ali, através de Jesus, começa de novo um novo relacionamento entre Deus e homem através do teu Filho Jesus. Que diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, há um novo relacionamento só através da vinda de Jesus Cristo. E Jesus morre pela humanidade. E aí em diante vem aquilo que o Ângelo falou no começo, a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo desce sobre toda a terra, através ali do que diz ali em Joel. E o Espírito Santo está nessa terra. Então, essa palavra nessa noite fala de uma comunhão entre Deus e o homem. Aí eu te pergunto, como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está a comunhão com Deus? Agora Deus desce através do Espírito Santo e faz morada dentro do homem. Eu creio que todos aqui, ou a maioria aqui, é batizado no Espírito Santo. Todos têm esse relacionamento através. E como é que está a sua vida com Deus através do Espírito Santo? Sabe, vivemos uns dias, tudo faz o que quer. E parece que Deus não está nem aí. Parece que Deus virou as costas. Né? Mas assim, falando assim por mim, o silêncio de Deus é a resposta para o mundo. Né? Hoje você vê aí igrejas onde pessoas pregam por dinheiro. Você vê aí igrejas onde tem muitos ali que estão ministrando ali, falando da palavra de qualquer jeito, ou seja, falando mentira. E você vê igrejas também que, como que eu posso dizer aqui, porque está gravando, é difícil falar, mas assim, homossexuais ou pessoas desse gênero, né, ali, uma igreja desse tipo. Então, é complicado, distorcendo a palavra, mas é a época que nós estamos vivendo. E aí eu te pergunto, o que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos clamando? Será que nós estamos se colocando na brecha, igual Moisés se colocou por esse povo? Ou a gente está falando, misericórdia, Deus, queima eles? Será que é assim? É algo diferente nesses últimos dias. Sabe, aconteceu algo no retiro que me chamou muita atenção. Eu estava ali no quarto, ali, e quando eu comecei a olhar aquelas cenas, né, que aconteceu no carnaval, aquelas imagens indo para o mundo todo, eu que vim do lugar como aquele, né, servia aquela religião, vamos se dizer, e ali eu comecei a chorar, e eu falei, Deus, por quê, né? Não pode, porque quando eu era lá de dentro, aquilo ficava tudo guardado, não podia sair na rua assim, não podia. Agora você imagina passar numa televisão para o mundo inteiro ver. E ali eu comecei a chorar muito. E aí a gente foi para o momento da palavra, e ali eu compartilhei, né, de o testemunho, falei um pouco daquilo que Deus falou. E assim, no final ali o Felipe, ele me chamou, né,
Falou, ó, ora pelo pessoal. E aí Deus falou para mim, ora pelas crianças. E eu não entendi nada. Eu falei, mas as crianças, não, ora pelas crianças. Aí eu comecei a orar por todas as crianças que estavam ali. Eu comecei a orar, declarar, né? Comecei a falar que eles iam ser usados na escola. E, cara, esses dias atrás, aqui no culto de domingo, começou a passar o testemunho de algumas crianças. E eu comecei a chorar, eu falei, nossa, está acontecendo. Né? Agora eu entendi porque Deus falou para mim orar. E aí eu estava na célula, e aí a Isa ali falou, né? Falou que eles conseguiram abrir uma célula dentro da escola. Várias crianças participando da célula. Né? Então, assim, é algo assim para a gente falar, pô, se a gente está acomodado, Deus está usando as crianças. Deus ainda não se calou, Deus ainda não está em silêncio. Né? E ali eu fiquei sabendo que ela, o Murilo, né, o Arthur e mais algumas crianças, né, estavam ali ministrando a vida das crianças na escola. E também teve um testemunho, senta no banco, vem aqui, louva o Senhor, vem o momento da palavra, a gente escuta a palavra, mas aí a gente vai embora e é tudo do mesmo jeito, da mesma forma, e nada muda, né? Mas o amor de Deus, ele é diferente, sabe? Eu vivi algo esses dias que me chamou muita atenção, né? Eu nem pedi permissão para a Aline para falar, mas eu vou falar. A última vez que eu fui no velório eu tinha 19 anos, muito tempo. E foi o velório da minha avó. E ali eu sofri muito, porque minha avó, ela era tudo para mim. Minha avó, ela fazia de tudo, né? Tudo que eu queria ela dava. Então era um amor assim, fora do comum. E quando ela faleceu, eu falei, não vou mais em velório nenhum. E até morreu alguns parentes meus, eu não fui. E esses dias aí, semana passada, um tio da Aline faleceu. Eu não gosto de ir no velório, mas eu peguei o carro, falei, não, vamos, e a gente foi lá. Cara, eu fiquei impressionado. Eu até postei lá, é melhor ir a um velório do que a uma festa, né? Ali dizem Provérbios. Porque ali você toma um choque com a realidade. Ali você olha para o caixão e fala, nossa, um dia é eu, um dia é a pessoa que eu amo, um dia é tal, um dia é um filho. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas ali eu fiquei impressionado, porque a avó da Aline, com 86 anos, o filho dela que faleceu, né, que é o tio da Aline, ele sofria com uma doença, né, ele tinha uma doença lá, como que é o nome? Esquizofrenia. Então, assim, e ele tomava muito remédio, e ali ele usava droga também. Então era uma vida muito difícil. E às vezes ela ligava para a Aline, e a gente falava, vem para cá, né? Não fica aí sofrendo não, vem para cá. Por quê? Porque ele pegava e tudo que ele achava na rua ele levava para dentro de casa, né? Tudo para usar droga. E ela ali sempre cuidando dele, não, mas eu não posso deixar ele, né? Eu não posso deixar o meu outro filho que é o irmão dele também, né? Que também tem uns problemas. E ela, a vida toda cuidando deles. E ali naquele caixão ela só chorava. E eu fiquei olhando aquilo e de repente chegou uma pastora e começou a fazer uma oração. Começou a falar um pouco ali. Aí depois foi outra pessoa lá, começou a falar da Bíblia. E eu ali quieto, né? Não, eu vou falar. E Deus falou, não, só observa. E ali eu tomei um choque de realidade. Aí eu falei, como pode, né? Pensando comigo, os dias de hoje, uma mãe dá à luz a um filho e abandona um filho. E uma mulher ali de 86 anos, sabe? Sempre ali com aquele filho, sempre ali ao lado, né? Sempre ali dando forças, criando e tal. E acontece essa cena, né? De se deparar um velório e ele ir embora e ela começar a chorar muito. E ela não abandonou ele. E ali me chamou muita atenção, me quebrou muito. Sabe, o meu desejo ali era ministrar, era falar alguma coisa, era fazer uma oração, mas eu fiquei em silêncio só observando. Porque a gente vive em dias assim, em dias em que uma mãe não quer mais saber do filho, em dias em que um pai não quer mais saber de um filho. Sabe, é muito difícil os dias que nós estamos vivendo hoje. Ou os filhos não querem nem saber do pai, quanto os filhos desobedientes.
né? Mas aí veio aquela cena tal, e eu vivi aquele momento e eu falei, Deus, eu acho que a igreja tem que se levantar. Eu acho que a igreja tem que começar a orar, a clamar, porque os dias são terríveis. São terríveis. E assim, aquele amor me chamou muita atenção. E aí, né, trazendo para os dias de hoje, como é que está a nossa comunhão com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Né, eu não estou falando aqui de tempo de oração, tempo de Bíblia, jejum, porque isso daí, para quem é cristão, é normal, sabe? Mas não é isso. Eu falo em questão de obediência. Eu acho que o que mais toca no coração de Deus é a obediência, né? Obediência à palavra, obediência a Deus. Porque não adianta você ficar 8 horas orando e depois você ir lá e desobedecer aquilo que Deus falou. Não adianta você jejuar, ler a Bíblia toda e depois desobedecer. Porque foi assim com Moisés, o homem que falava face a face, subiu num monte, 40 dias em jejum, Deus falou com ele e ele desceu e desobedeceu a Deus. Então não é o tempo que ora, que busca, mas assim, um relacionamento de obediência a Deus. Será que a gente está vivendo, né, um relacionamento e que a gente está sendo obediente a Deus? Como é que é você no seu serviço, você na sua casa, diante dos seus pais, diante do seu esposo, da sua esposa? Como é que é você lá no seu ambiente de trabalho, diante das pessoas que trabalham com você? Como é que é o teu comportamento? Como é que você tem demonstrado o seu caráter lá? Será que as pessoas podem olhar para você e falar que realmente você é um cristão? Né? Porque a gente falar é fácil. É fácil a gente chegar lá, abrir a Bíblia, orar, né? Falar o versículo da Bíblia, a gente trazer ali uma mensagem ali que vai tocar no coração da pessoa. Mas e depois? E o dia que a gente não está bem? E o dia que você não está bem emocionalmente, que você está nervoso? Como é que tem sido o seu comportamento diante das pessoas? Né? Será que ali o Espírito Santo já foi embora, já não está mais? Né? Será que ali as pessoas conseguem ver que você tem comunhão com Deus, que você tem um relacionamento com Deus? Né, eu vi muitas vezes aqui nos sábados, né, muitos aqui ministrando, falando da Bíblia, do amor de Deus, e glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida de quem sobe aqui, de quem ministra, do pastor Felipe, a pastora Rebeca, né, a Lília, o Luan. Glória a Deus pela vida de vocês que pagam um preço. Aliás, que diferença que vocês estão fazendo na vida dos adolescentes, das crianças. Né, o Zaqueu também, a Mirtz, né, glória a Deus pela vida de vocês. Porque assim, tem lugar, gente, tem lugar que eles só querem saber de subir, ministrar a palavra e, tipo assim, vai embora e acabou. Ninguém está nem aí mais, sabe? Ninguém quer, vamos trabalhar para a próxima geração que vai vir, vamos trabalhar na vida das crianças. Quem sabe o avivamento não é com eles, sabe? E eles viram as costas, muitos lugares é assim, outros sobem por dinheiros. A gente sabe disso, a gente sabe que tem igreja que é assim. Mas glória a Deus que a gente frequenta uma igreja que não é assim. A gente frequenta uma igreja onde a igreja abraça as crianças, os adolescentes. Sabe, aqui, dias atrás, teve aqui um encontro também com adolescentes. Quantos adolescentes foram tocados, né, puderam ter aquela sensação de experimentar um pouco do Espírito Santo. Né? E glória a Deus por isso, porque eu me lembro, com 19 anos, né, quando eu passei pelo encontro pela primeira vez, aquilo foi uma experiência que eu guardo para a minha vida até hoje. E eu acho que muito de vocês é assim. Agora você imagina uma criança, né, tá ali, um adolescente está ali, né, vivendo ali a experiência de ter ali experimentado o Espírito Santo. Né, e glória a Deus por isso. E eu acho que essa comunhão, né, esse relacionamento tem que continuar. Sabe, a gente não pode parar. A gente não pode parar de ministrar, de falar do amor de Deus para os adolescentes, para a vida das crianças. Né? E glória a Deus que você está aqui nessa noite. Glória a Deus pela tua vida. Sabe, muitos poderiam estar em casa, é um culto de jovem, de adolescente, não vou não. Mas você estando aqui nessa noite, você está agradando o coração de Deus.
Você está, passando uma mensagem. Ó, eu estou me importando com os jovens, com os adolescentes, né, com as crianças, com a futura geração. Porque eu acho que a gente temos que pagar um preço. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente vê aí pelas noticiários o que está acontecendo nas escolas, nas faculdades. A gente vê aí como é que está a humanidade. Agora criaram até um bebê, né? É impressionante. Você vai vendo coisas assim que tem algo assim que você fala, não é possível, sabe? Mas infelizmente a humanidade está assim. Mas glória a Deus que a gente temos aqui uma igreja onde é ministrada a palavra de Deus, onde é ministrada a verdade e aonde as crianças, né, são tocadas pelo Espírito Santo. Isso faz total diferença, né? Então a palavra que eu tinha nessa noite era isso, era sobre comunhão. E eu queria que você abrisse o teu coração nessa noite. Eu queria que você sondasse o teu coração, que você sondasse a sua mente, né? Que você voltasse um pouco no tempo. Qual foi a tua última experiência que você teve com Deus? Se você ainda não teve, talvez você pode ter nessa noite, no dia de amanhã. Mas qual foi a última vez que você realmente sentiu o toque sobrenatural de Deus que marcou a tua vida? Qual foi a última vez que você entrou dentro do teu quarto e você teve ali santo? Qual foi a última vez que Deus falou algo no teu coração? Que você teve uma comunhão com Deus, sabe? Uma comunhão assim fora do comum. Onde você pôde se alegrar, onde você pôde sair ali da presença de Deus ali totalmente diferente, transformado. Talvez essa é a noite que Deus quer tocar no teu coração, que você possa ter essa comunhão, esse relacionamento, ou algo assim que Deus ainda, que você ainda não experimentou em Deus. Talvez essa seja a noite, né? Eu gostaria que a equipe de louvor estivesse subindo aqui e que a igreja se colocasse de pé e que você sondasse o teu coração nessa noite. Eles vão ministrar um louvor, que você abrisse o teu coração, sabe? Que você traga aí na tua memória algo que marcou a sua vida, a sua infância com Deus, e que Deus possa ministrar no teu coração através dessa canção. Deus, Ele ainda sonda, sabe, o teu coração. Ele ainda quer fazer algo mais na tua vida. Ele ainda quer ter uma comunhão fora do comum com você. Talvez faz muito tempo que você não sente a presença de Deus, que você não ouve a voz de Deus. Mas nessa noite, Deus, Ele quer falar com você, Ele quer ministrar no teu coração. Abra o teu coração. Se sinta à vontade, se você quiser vir até a frente, se ajoelhar no altar através deste louvor que a gente vai aqui estar tocando. Se sinta à vontade nessa noite. Se sinta na liberdade de estar na presença, de ser tocado pelo Espírito Santo. Se você quer ficar sentado, abaixar a cabeça, deixa o Espírito Santo tocar em você. E ao chamar Deus presente.